Fala rubro-negras e rubro-negros no meu coração, último videozinho informativo da semana, trazendo aí as principais notícias dessa noite de sábado, dia 16 de dezembro de 2023. O dia que não foi tão movimentado quanto os outros da semana, até porque também não dá para manter esse ritmo todo dia, mas com pautas importantes tanto sobre o mercado da bola quanto sobre a pré-temporada do Flamengo para aquele amistoso lá contra o Orlando City em janeiro. Então, já amassa o like, já compartilha esse vídeo, né, nas suas redes sociais, com seus melhores amigos, para que o máximo de rubro-negro consiga ficar aí bem informado sobre Flamengo nessa noite de sábado. E vamos começar o vídeo, né? Já vamos logo emendar. Eu acho interessante a gente dividir esse vídeo em duas partes e a gente começa com o mercado da bola e já finaliza com o pezinho 2024, falando sobre a pré-temporada e um feito aí interessante da torcida do Flamengo. Pode ser? Vamos sim? Vamos tocar nesse ritmo, né? Então, para começar sobre o mercado da bola, falaremos sobre Eric Pulgar. E aí vai ter uma galera falando assim, pelo amor de Deus, Bia, o que o Eric Pulgar tem a ver com o mercado da bola? Não me diga que o Flamengo pensa em negociar o inegociável. E não, calma o coração, o Flamengo não pensa, é muito pelo contrário. Inclusive, o Flamengo quer se blindar de futuros interessados, de sondagens aí pelo jogador. Sabe que o jogador se valorizou bastante em 2023, né? Ele foi uma das referências do Flamengo em um ano muito ruim, um ano pífio, assim, mas ele conseguiu ter um destaque positivo. Inclusive, nessa janela de transferência, o empresário dele já tem recebido algumas sondagens do futebol europeu, principalmente ali do futebol italiano, né? O Eric Pulgar, inclusive, já atuou na Itália, ele defendeu a Fiorentina, então ele é conhecido local, mas o futebol europeu mostra aí um interesse, né, no rendimento, no desempenho do Eric Pulgar, tanto no Flamengo quanto na seleção, porque ele também é uma das referências da seleção chilena, ele vive realmente um grandíssimo momento aí na sua carreira, e o empresário tem recebido algumas sondagens. O Flamengo, ciente disso, ciente da valorização do atleta, pensa em um movimento para blindar, para inibir futuros interessados. Então, segundo o nosso companheiro de profissão, nosso querido Júlio Miguel Neto, o Flamengo já estuda renovar o contrato do Eric Pulgar. Então, a ideia já é sentar com representantes do atleta para entender se existe a possibilidade de renovação já em janeiro, tá? O Eric Pulgar, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, então tem um longo período aí ainda, mas o Flamengo já quer não só valorizar, né, fazer um reajuste salarial para o atleta, oferecer esse reajuste, mas aumentar a multa rescisória do atleta. Então, que aí com esse movimento o Flamengo consegue inibir interessados, né? Se o Flamengo aumenta a multa, tem alguns desavisados que vão chegar, vão falar assim, cara, e aí, quanto que é aqui para tentar qualquer coisa? Aí já vai ver que o valor é alto e já vai pular fora, né? Já vai, opa, muito obrigado, valeu, vai pela sombra, passar bem. Então a ideia do Flamengo é renovar o contrato com ele já em janeiro, justamente para inibir qualquer interesse. Até porque se o Flamengo realmente faz um 2024 oposto, né, no sentido oposto de 2023, e consegue aí conquistar títulos relevantes sob o comando de Tite, a tendência é que o Eric Pulgar fique mais em evidência ainda, né? Assim, eu acho que ninguém hoje monta um meio de campo sem o Eric Pulgar no time do Flamengo, e se ele mantiver esse nível de desempenho, a tendência é que ele ganhe ainda mais destaque. E aí o Flamengo já quer justamente se preparar para isso, né? Porque assim como o Flamengo tem alvos no mercado, muitos jogadores do Flamengo são alvos de adversários. E aí o Flamengo já estuda esse movimento. Aproveitando até essa pauta de renovação, para que vocês não esqueçam, o Flamengo tem conversa com representantes do Everton Ribeiro para essa semana que começa amanhã, viu? Então, os próximos dias serão decisivos aí nesse futuro do Everton Ribeiro, se ele permanece no Flamengo ou não. Mas a notícia da Rádio Globo hoje deu que o clima é de otimismo, tá? Para mais um ano. Então, o Flamengo deve contar aí com a permanência do Everton Ribeiro, que é um jogador que agrada muito o Tite, né? O Tite até estuda já aproveitá-lo em uma outra função para tentar conseguir um desempenho melhor dele do que foi em 2023. Ele foi um jogador até muito criticado por jogadores, então a renovação dele não é unanimidade, diferente da do Pulgar, que eu acho que é uma unanimidade, né? Já a renovação dele, a do Everton Ribeiro não, mas tem reuniões marcadas aí para os próximos dias, já nessa próxima semana. Então, fiquem com a gente, porque qualquer notícia sobre isso, a gente já grava um vídeo, mesmo fora do horário, para comunicar a vocês, se for necessário. E aí, continuando no mercado da bola, falaremos agora sobre Gustavo Scarpa, né?
porque nós temos algumas novidades aí sobre o Gustavo Scarpa. Não é segredo para ninguém que o Flamengo tem ele como alvo, né? O Flamengo vê esse jogador, encara o Gustavo Scarpa como um jogador muito versátil, então tem a ideia dele para ser esse jogador atuando para o lado direito de campo, que é um lado de carência do técnico Tite, né? O Tite quer, de fato, um ponta-direita, né? Para poder disputar ali posição com o Luiz Araújo, que hoje é o único cara dessa posição de ofício. Então a ideia, na verdade, a ideia A é um ponta-direita, mas vê o Scarpa como um cara que consegue trabalhar desse lado direito, caso necessário, e também ver como uma peça para suprir as carências que o Flamengo vai ter no decorrer da temporada, né? Porque tem Copa América nesse ano e o campeonato ele não para a Copa América, então De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar serão jogadores convocados, com toda certeza. O Flamengo vai perder muito, ainda tem também convocações de eliminatórias. E aí o Scarpa é bem visto, é bem avaliado tanto pelo Tite quanto pelo departamento de futebol para ser esse cara versátil aí, esse cara que consegue suprir carências e também atuar pelo lado direito. E aí o que impede, né? Qual a novidade, aonde, em que pontos estamos nesse interesse em relação ao Scarpa? Bom, também segundo Júlio Miguel Neto, o departamento financeiro do Flamengo liberou o departamento de futebol a oficializar uma proposta pelo Gustavo Scarpa, chegar no Nottingham Forest e oficializar uma proposta pelo jogador. Isso já há esse aval do departamento financeiro. Então, se o Flamengo quiser hoje já fazer uma proposta oficial, ele faz. O que ainda impede? A vontade do jogador. Ainda é incerto se o Scarpa quer voltar ao Brasil ou não. Ele analisa essa possibilidade, mas também não é um segredo para ninguém que o Scarpa sonhava em atuar na Europa, né, em morar fora. Ele se transferiu para a Europa no final da temporada passada. Ele foi o destaque até do Campeonato Brasileiro 2022, então tem pouco tempo também em que ele está na Europa, apesar de não ter dado certo esse primeiro momento, esse primeiro ano dele lá na Europa, ele acabou se lesionando, não foi tão bem aproveitado. O Nottingham Forest já pensa em negociá-lo também, então é um sinal que não deve aproveitá-lo quando encerrar esse seu período de empréstimo no Olympiacos. E aí, como ainda é incerta a permanência dele na Europa e ele não vê muito mercado, ele também ele fica nessa dúvida se ele, cara, vai, se ele insiste, se ele talvez vai para um clube de outra prateleira, se ele volta para o Brasil. Então o Flamengo depende disso mesmo, depende mais da decisão do jogador do que de um movimento próprio do Flamengo, até porque este aval do departamento financeiro o Flamengo já tem. Então o Scarpa sinalizando, cara, quero voltar para o Brasil, decidi, vou fazer isso. O Flamengo vai lá e faz a sua proposta. O Atlético Mineiro já saiu fora da briga, né? Com a pedida do Nottingham Forest, que é ali na casa de 4, 5 milhões de dólares, de euros. E o Internacional permanece na briga, né? O Internacional também fica monitorando aí para ver qual que vai ser a decisão do Scarpa, se ele vai sinalizar positivamente para regressar ao Brasil ou não. Então, essa é a grande novidade. O Departamento Financeiro do Flamengo liberou, mas ainda estamos dependendo da vontade do jogador para ver se isso vai para frente ou não, né? Se ele vai descartar ou não. Sobre o mercado da bola é isso, galera. Vamos pular agora para pré-temporada do Flamengo. A gente já sabe que o Flamengo terá uma pré-temporada dividida em duas partes. A primeira, 10 dias no Ninho do Urubu em treinos, né? Sob treinos, a partir da sua reapresentação, que está prevista para o dia 8 de janeiro, às 2 da tarde. O Flamengo vai passar 10 dias treinando. Deve estrear no Campeonato Brasileiro com força máxima, lá em Manaus, contra o Audax, e depois segue para os Estados Unidos. E aí o Flamengo já tem um confronto confirmado contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. O Flamengo começou a vender ingressos para esse confronto há 4 dias e já foram vendidos 13 mil ingressos de 25 mil disponíveis. Então, assim, o Flamengo já atingiu uma marca muito grande, muito histórica. Assim, a tendência, o Flamengo, inclusive, ele prevê casa cheia, até por esse início aí, né, essa resposta que o Flamengo já deu, que a torcida do Flamengo já deu de imediata, já foram 13 mil em 4 dias. Aliás, o GE até informou que nas primeiras 24 horas, o Flamengo vendeu 8 mil ingressos.
Então a expectativa é de casa cheia mesmo, a expectativa é que isso se esgote, né? Porque às vezes quanto mais perto vai chegando, a galera vai decidindo, vai vendo passagem, se pode ir, se não pode. Tem gente que não decide se dá ou não dá, vai chegando perto, fica com saudade do time, quer curtir o time. Então a expectativa é de casa cheia. E a torcida do Flamengo batível, né? Pode jogar, pode jogar em Manaus, pode jogar no Rio de Janeiro, pode jogar Moça Bonita, pode jogar nos Estados Unidos, não importa. A torcida do Flamengo estará presente. Ela estará fazendo seu papel, cumprindo seu papel, mesmo depois de uma temporada horrível, como foi de 2023, né? Não importa. Basta virar o ano, vira a motivação do torcedor também, e ele vai acompanhar onde quer que esteja. O Flamengo é um clube nacional, e não só nacional, ele é um clube internacional, mundial. Em qualquer canto que você vá, tem inúmeros rubro-negros, e eles sempre fazem questão de ser presentes. Então, cara, o Flamengo já vendeu 13 mil ingressos. Se você quiser comprar, se você se interessa, a gente deixou uma matéria no nosso site, informando o que vocês precisam fazer, como é que vocês acessam o site, qual o passo a passo. Então é só entrar lá na nossa matéria, no nosso site, buscando nas nossas redes sociais, que tem um pouquinho lá, tudo direitinho para vocês que querem garantir o ingresso, né, que poderão fazer parte dessa pré-temporada aí da FC Series, né, que foi o torneio que incorporou a Florida Cup. Sabe-se também que o Flamengo vai jogar em Tampa, tá? Antes de enfrentar o Orlando City. O Flamengo enfrenta o Orlando City no dia 27 e aí tem previsto aí um outro amistoso para o dia 21, 22, mas ainda não tem adversário definido. Sabe-se que será em Tampa e o Flamengo busca aí um adversário para conseguir fazer esse segundo jogo também. Quer dizer, que no caso vai ser o primeiro, né? O do Orlando vai ser o segundo, mas o do Orlando já está confirmado. Então, cara, é a maior do mundo, faz a diferença. É aquele ditado, né? Que é o meu favorito de Flamengo. Somos todos menos algum. E a torcida do Flamengo só prova isso a cada dia. E por hoje é só. Fechamos a semana dessa forma. Amanhã estaremos de volta já com outros vídeos informativos às 7 da manhã com o Jonas Stelman, tá? À noite comigo, 7 horas da noite comigo. E entre isso temos cortes também sendo divulgados aí no nosso canal. E às 11 horas da manhã, live. Eu também estarei presente na live, então se você quiser se aprofundar, tiver alguma perguntinha, quiser saber alguma coisa, compareça na nossa live também, que a gente ama essa interação. E sigam aí com a gente para continuar sempre muito bem informados, porque aqui é muito Flamengo.